Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou aqui do canal Mila Amigurumi. E hoje, gente, nós vamos dar continuidade aqui a nosso vídeo do tédio. Esse personagem, ele ficou com 18 centímetros, tá? Lembrando que o tamanho pode variar dependendo do fio, né, que você usa. E o ponto também, gente, a agulha. Isso conta muito, tá? Ele ficou com 18 centímetros, como eu disse no outro vídeo, ele é articulado. Então, ele tem arame aqui nos pezinhos, ó. Nos pezinhos, na perninha, né? Ele só não tem arame no bracinho, tá? Que eu não coloquei, mas caso você queira, dá pra colocar também. E o pescocinho aqui também, pra ele ficar com essa famosa, com essa pose famosa dele, né? Que é com o pescocinho assim, virado, tortinho, né? Pro lado. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, se você não for inscrito ainda, tá? Pois isso é muito importante aqui pro crescimento do canal. Queria pedir também para você deixar o seu comentário. Fala aí o que você tá achando, se você já fez os personagens aqui do Divertidamente. E se você já fez, tira uma foto e me marca lá no Instagram, @milaamigurumi, tá? Eu vou adorar ver como que está ficando o trabalho de vocês. E se você gosta dos vídeos que eu posto e se identifica aqui com o canal, eu te convido também a se tornar membro. Pois como membro, além de estar ajudando o canal, né, tá ajudando aqui, contribuindo com o canal, os membros ponto alto, eles têm acesso antecipado aos vídeos, tá? Então, primeiro é liberado para quem é membro ponto alto e posteriormente liberado para o público em geral. E se você gosta aqui dos meus vídeos, gente, compartilha também essa receita com aquela pessoa, com aquela amiga que você sabe que gosta de crochê e faz amigurumi também, para dar mais visibilidade aqui para o canal, tá? Então, compartilha também essa receita. Lembrando, gente, que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Todo o material utilizado para fazer o bonequinho, as cores que eu usei, tá? O tom de linha, qual linha eu usei, de qual marca, eu deixo também lá na descrição. E olhos, tamanho dos olhos, né? Tudinho, gente. Então, para não ter dúvida, eu deixo lá na descrição do vídeo. Então, antes de começar a fazer, você vai lá ver qual fio eu usei, se você quiser da mesma cor, né? Do mesmo jeito. E você tem lá na descrição todo o material utilizado, tá? Então, se você gostou, curte, comenta e compartilha essa receita com quem você sabe que vai gostar. Então, vamos lá para mais um tutorial? Finalizei aqui, gente, e agora eu vou fazer a troca de cor para o tom de pele, tá? Então, aqui, ó, vou voltar ao último ponto, pegar as duas laçadas e vou trocar aqui para o tom de pele. E vou fazer 8 pontos baixíssimos, tá? Pegando só a alcinha de trás. 8 pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de trás. Eu vou fazer aqui o meu, e aí eu volto com vocês. Os meus 8 pontos baixíssimos, e agora eu vou dar continuidade fazendo 8 pontos baixos, também em BLO, tá? Pegando só a alcinha de trás, 8 pontos baixos. Finalizei minha carreirinha, e agora, gente, eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a volta, um ponto e um aumento, e vou finalizar a carreirinha com 12 pontos. Finalizei minha carreirinha com 12 pontos, e agora a gente vai fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta. Então, 2 pontos e um aumento, e vamos finalizar com 16 pontos. Finalizei aqui 2 pontos e um aumento, e agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto. Então, ponto baixo por toda a volta. Finalizei minha carreirinha de ponto sobre ponto, e agora eu vou fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta. Então, 3 pontos e um aumento. E vou finalizar a carreirinha com 20 pontos. Finalizei minha carreirinha de 3 pontos e um aumento, e agora eu vou fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, 2 carreirinhas com 20 pontos. Finalizei minhas 2 carreirinhas, e agora eu vou fazer 4 pontos baixos
e um aumento por toda a volta, e vou finalizar com 24 pontos. Então, 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Olha só, gente, finalizando aqui a carreirinha de 4 pontos baixos e um aumento, você vai centralizar aqui, ó, essas duas correntinhas, esses dois pontos onde a gente vai fazer o nariz, tá? E aqui, ó, quero que você centralize bem no meio da peça, tá? Então, você vai medir aqui pelo pescocinho, colocar os pés pra frente e vai medir, tá? O meu aqui deu 13 pontos, eu vou fazer 13 pontos aqui até chegar aqui na frente, tá? Então, ó, meçam aí certinho no de vocês, e aqui, ó, você vai fazendo até chegar lá na frente da cabeça, tá? O meu aqui, eu vou fazer os meus 13 pontos, e aí, chegando lá, eu volto com vocês. Cheguei aqui nos meus 13 pontos, gente, eu vou fazer 2 correntinhas, vou saltar esses 2 pontos e continuar no próximo, tá? Aí, eu vou continuar com 9 pontos baixos, que é até aqui finalizar a carreira, tá? Finalizei aqui, gente, e agora eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, sem aumento e sem diminuição nessa volta, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui, quando chegar ali nas correntinhas, eu mostro como que é pra fazer. Olha só, gente, cheguei aqui nas correntinhas e você não faz o ponto aqui pegando por dentro, tá? Você pega aqui na alcinha, porque a gente vai trabalhar esse ponto depois. Então, a gente vai precisar dessa alcinha que fica aqui embaixo, tá? E aí, você continua normalmente com ponto baixo até o marcador. Finalizei aqui, gente, e agora eu vou trabalhar 10 pontos baixos, 10 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cheguei aqui, eu vou fazer uma correntinha, saltar um ponto e fazer o próximo. Aí, eu continuo fazendo 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Faço uma correntinha, salto um ponto e faço o próximo. Opa, escapou aqui. E faço o próximo. E finalizo aqui a carreira com um ponto baixo. Então, fica 6 pontos aqui de um olhinho pro outro. E agora, gente, nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, essas próximas 2 aqui vão ser sem aumento e sem diminuição, ponto sobre ponto. Aqui nessa correntinha onde a gente fez, esse você pode fazer dentro do ponto, tá? Não tem problema. E aí, você continua fazendo ponto sobre ponto. Finalizei aqui, gente, minhas 2 carreirinhas e vou colocar o olhinho aqui nessa correntinha onde a gente fez, tá, gente? Na parte de cima. Esse olhinho é de 10 milímetros no tom preto mesmo, tá? Coloquei aqui, aperto bem pra ficar rente e já põe a trava de segurança, tá? Vou pôr nos 2 olhinhos e a gente já dá sequência. Ó, coloquei nos 2 olhinhos, gente, a gente vai trocar o tom agora, tá? Para o tom do cabelo. Então, aqui, ó, eu vou voltar aqui 2 alcinhas, né? Que é a laçada. E vou dar continuidade com o tom azul bique, tá? Da amigurumi tradicional também. E vou fazer, gente, 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Aqui, gente, eu vou fazer um escalpo mais ou menos do tom do cabelo dele, né? Pra que ele não fique vendo quando a gente for fazer o fio a fio, tá? Então, 4 pontos e uma diminuição por toda a volta.
Finalizei aqui minha carreirinha de 4 pontos e uma diminuição, e agora nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. Então, 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. E aqui, gente, você já pode pôr enchimento, principalmente aqui na base do pescocinho, tá? Pra não ficar tão difícil de colocar depois. Você pode pôr aqui até ficar bem durinha a peça, tá? Eu vou terminar minha carreirinha e pôr enchimento. Ó, gente, eu coloquei aqui um pouco de enchimento. E agora, gente, eu vou dobrar esse arame, ó, do tamanho aqui da cabeça, tá? E colocar essa outra parte que sobrou pra dentro da cabecinha, tá? Então, aqui, ó, você vai dobrando aos poucos e vai colocando aqui, ó, até ele encostar aqui no osso. Se você quiser, o meu eu até pus muito enchimento aqui, eu vou até tirar dessa última parte pra vocês verem como que é. Ó, eu vou fazer ele até ele encostar ali na outra parte, igual a gente fez lá no pé, no sapato, tá? Então, até ele encostar ali na outra parte, pra não ter perigo dessa ponta ficar voltando depois, tá? E machucar. Então, ó, coloquei aqui, dobrei o arame lá pra dentro, e agora eu vou colocar o restante do enchimento. Dá continuidade aqui às diminuições, e aí coloca mais enchimento quando tiver no final, tá? Aqui, gente, é importante que você deixe esse arame no meio da peça, tá? Que você cubra aqui, ó, ao redor tudo com enchimento, pra ele não ficar perceptível aqui quando você apertar, tá? Então, a peça toda fica macia e o arame no meio da peça, tá? E vou continuar aqui, gente, fazendo 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Finalizei aqui 2 pontos e uma diminuição, e vou dar continuidade fazendo 1 ponto e uma diminuição por toda a volta, tá? E aí, a gente vai ficar com 8 pontos e vamos fechar com um anel mágico invertido, tá? Aqui, você já pode também colocar o restante do enchimento, tá? Na sua peça, até ficar durinho aqui a cabeça. Finalizei aqui, já pus enchimento e coloquei aqui na agulha de tapeçaria, tá? Então, você pode cortar o fio, e aqui eu vou fazer um anel mágico invertido, pegando as alcinhas de fora, passando aqui por cada alcinha. Então, vai ser 8 vezes. Aqui, você pode ir puxando, tá? Pra não correr o risco de arrebentar o fio, porque são várias alcinhas, tá? Então, ó. Vou pegar a última aqui, puxo, fecho aqui a peça e dou um nozinho pra ele não sair. Entro aqui pelo mesmo lugar e vou sair em qualquer lugar da peça e colocar esse fio pra dentro ou cortar o fio, tá? E aqui, ó, fechou e fez o escalpo, onde a gente vai fazer o cabelo. Olha só, aqui pra fazer o nariz, você vai vir nessas correntinhas aqui onde a gente deixou, ó. Eu vou enganchar o fio nessa primeira, vou dar então um nozinho, fico ali com a laçada na agulha e dou um nozinho. Aqui eu vou cortar um pedaço só pra não ficar me atrapalhando. E aqui, gente, eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando aqui esse outro ponto, um ponto baixíssimo, e vou usar, gente, esse ponto aqui na lateral também, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, pegando aqui, ó, essa alcinha na lateral, tá? Não é um ponto em si, mas você pode usar, não tem problema. E nessas duas aqui de cima, eu vou fazer meio ponto alto. Então, vou fazer um meio ponto alto em uma alcinha.
e vou fazer o outro na outra alcinha. Então, ficaram 2 meio pontos altos aqui em cima. Aqui no ponto, gente, onde eu falei que eu trabalho também, eu vou pegar uma alcinha aqui, ó, no meio do ponto, tá? E vou fazer um ponto baixo. Deixa eu só colocar esse fiozinho aqui pra dentro, pra ele não atrapalhar a gente. E aqui, ó, onde eu comecei, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Que ali eu só prendi o fio, então eu não usei o ponto, tá? Fiz um ponto baixíssimo. Vou continuar, gente, do mesmo jeito. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, gente, eu fiquei com um total de 6 pontos, tá? Que eu fiz dois baixíssimos embaixo, um em cada lateral e 2 em cima. Então, eu fiquei com 6 pontos no total. Aqui já é a segunda carreirinha. Um baixíssimo. Aí, você vem aqui no próximo e faz um ponto baixo. Vou fazer 2 meio pontos altos. Que fica apertadinho mesmo, tá, gente? Porque o espaço é pequeno aqui que a gente tá fazendo. Então, 2 meio pontos altos. Tem que ter cuidado aqui, gente, pra sair no meio da peça, tá? E não fechar ela, porque senão a gente pega as duas alcinhas e acaba fechando a peça, né? E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. E mais um ponto baixíssimo, pra finalizar a carreirinha. Finalizou aqui a segunda carreirinha, eu vou fazer agora uma diminuição. Então, aqui eu pego só as alcinhas desses 2 pontos baixíssimos, ó. Uma alcinha de um, uma alcinha do outro, e faço um ponto baixo. E aqui vou dar continuidade, fazendo mais 4 pontos. E vai ficando mais apertadinho ainda, tá? Então, fiz um. Agora, ponto baixo normal, tá? Não é mais meio ponto alto. 2. 3. 'Fazer gravando é muito ruim, que a gente fica sem posição de pegar a peça. Mas dá pra fazer. Finalizei aqui o quarto, gente. Ó, e tá ficando assim o narizinho, tá? E aqui, gente, eu já posso cortar o fio. Vou deixar aqui um fio longo, porque eu vou usar agulha de tapeçaria, tá? Puxo aqui, ó, pra não desmanchar. E vamos fechar com um anel mágico invertido, tá? Então, ó, eu venho aqui pegando só as alcinhas. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Puxo aqui, ó, pra fechar. Ele vai fazer uma pontinha. Você vai passar por dentro do anel mágico, invertido, e vai sair, gente, em qualquer lugar da cabeça, tá? Eu vou sair aqui na parte roxa, que é mais fácil pra fazer finalização. E aqui, ó, você vai colocando ele assim pra baixo, tá? E ficou assim o nosso narizinho. Aqui, gente, só dá um pontinho e cortar o fio, tá? Saiu aqui da agulha. Mas, ó, dou um nozinho aqui e escondo o fio. Aqui, gente, eu vou fazer o detalhezinho aqui do olho agora pra baixo, tá?
Então, ó, você entra em qualquer lugar aqui. Essa trava minha, gente, é aquela côncava. E eu esqueci de fazer esse detalhezinho no começo, tá? Então, a minha vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra fazer, tá? E, ó, aqui eu vou fazer ela virada pra baixo, tá? Não pro lado, igual a gente tá acostumado a fazer. Porque o tédio é como se ele estivesse virando o olhinho, tá? E aí fica essa... Eu vou sair aqui em qualquer lugar, só pra poder voltar o fio depois. Ele fica virando o olhinho, né? Então, pra dar essa sensação que tá virando o olho, a gente põe esse fio, esse detalhe branco pra baixo, tá? Aqui, gente, eu faço nos dois olhinhos desse jeito, ó. Tá vendo? Pra baixo. E aqui, igual a gente já sabe, eu venho com um alfinete. Eu venho com um alfinete com a cola universal. E passo aqui, ó, só um pouquinho de cola. Pego aqui no alfinete. Só pra que esse fio não saia do lugar, tá? Peguei muito aqui. Aqui você levanta ele um pouquinho, ó. Passa aqui na lateral. E traz o fio de volta onde você quer que fique. Pra que ele não saia, tá? E assim eu vou fazer nos dois olhinhos. Olha só, gente, já fiz aqui a pálpebra em um dos olhinhos e agora eu vou fazer aqui o outro com vocês. Eu vou sair aqui, gente, ó, um pontinho, duas carreirinhas acima do nariz, tá? Uma, duas. E aqui, ó, no pontinho antes do olho, tá? Então, vai ficar um pontinho pra dentro do olhinho. E aqui, gente, eu vou fazer uma pálpebra aqui escondendo metade do olhinho, tá? Então, ó, eu vou seguir aqui de um lado pro outro. Então, aqui, ó, eu saí aqui nesse ponto, eu vou pegar aqui, ó, no próximo ponto, na mesma carreirinha, tá? Como essa minha trava côncava, gente, eu não consigo ir direto aqui de um olho pro outro, assim, fazendo a curva, tá? Aqui você pode vir fazendo, se você usar essa outra trava, aquela tradicional. Com essa aqui eu não consigo, então eu tenho que vir aqui por cima, ó. E eu passo aqui na metade do olho. Volto aqui pro mesmo ponto. Volto aqui pro mesmo ponto. E aqui, gente, eu vou vir passando até cobrir o olhinho, tá? Vou fazer 3 voltas ou 4, tá? Você pode ir fazendo aí no seu até cobrir. Aqui nesse mesmo ponto, e depois eu faço só um aqui nessa carreirinha de cima, pra ficar um pouquinho menor. Então, ó, vai fazendo um e moldando lá do jeito que você quer, tá? E aqui, gente, você pode ir puxando e apertando um pouquinho pra ele ficar bem firme aqui no olhinho, tá? Essa é a minha terceira. E já tá quase completo, tá vendo? Então, aqui eu vou sair nesse pontinho aqui de cima, ó. Vou entrar aqui. Vou sair aqui, ó, um pontinho acima, tá vendo? E vou colocando, gente, onde eu quero que fique, tá? Pra que a linha não saia, ó. 3. E aqui, gente, eu vou vir nesse pontinho aqui também, ó. De cima, tá? Uma carreirinha acima. Vou voltar ali já pro meu ponto de fazer o arremate, pra ver se fica certo. Se não ficar, eu volto no ponto e faço mais uma carreirinha, tá? Ó, pra mim tá bom. Escondeu aqui a metade do olhinho que eu queria, ficou assim, ó. Pra dar esse ar meio de tédio mesmo, né, que ele tem. Então, gente, ó, fica assim, tá? Aqui você faz nos dois olhinhos. Se o seu ficar fugindo aqui, ó, do olhinho, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com o alfinete. Colocando um pouquinho de cola e colando ele pra ter menos chance de sair do lugar, tá? Então, você pode pôr um pouquinho de cola aqui, ó, com um alfinete em cada uma, pra ficar preso e não soltar.
Olha só, gente, eu vou fazer aqui a boquinha usando 3 pontos, tá? Então, ó, eu vou entrar aqui nessa carreirinha que vem do nariz, ó, com 1, 2, 3, 4 carreirinhas aqui do pescoço, tá? E vou colocar usando 3 pontos, então, ó, do nariz aqui também. E vou sair, gente, bem no meio do ponto, aqui na carreirinha de cima, ó. Bem no meio do ponto, tá? E vou passar essa linha aqui. E vou pegar essa linha aqui por dentro, ó. Pra gente fazer a boquinha pra baixo, tá? Entro aqui no mesmo ponto onde eu estou. E já saio aqui, ó, pra fazer o arremate. E eu puxo pra ficar mais ou menos a mesma proporção pros dois lados, tá? E ele fica essa carinha assim, de triste, tá? Aqui eu corto o fio, dou 2 nozinhos. E escondo esse fio. Aqui, gente, pra fazer essa finalização aqui da roupa, eu fiz um nó aqui corrediço e vou pegar nessas alcinhas onde a gente deixou aqui atrás, tá? E vou fazer, gente, em cada uma, meio ponto alto, tá? Vou prender aqui fazendo meio ponto alto em cada alcinha dessa. Só pra dar um detalhezinho, pra separar a roupa, né, o moletom dele, a blusa e a calça. E vou fazer, gente, do mesmo jeito aqui na barra, tá? Vou prender prender o fio aqui nas alcinhas e vou fazer meio ponto alto aqui também nessas alcinhas onde a gente deixou, tá? Então, como aqui é escuro, gente, nem dá pra ver direito e vai ser a mesma coisa, tá? Então, ó, meio ponto alto em cada alcinha dessa que a gente deixou aqui quando fez a roupinha, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha e vocês façam a de vocês. Gente, aqui pra fazer o cabelinho, nós vamos trabalhar em espiral, tá? E aqui, gente, eu cortei a lã com em média 17 centímetros, tá? 17, 18 centímetros, porque a gente trabalha assim com ela dobrada. Aqui, ó, no cabelinho, eu vou começar aqui pelo anel mágico, tá? Eu vou começar aqui pelo anel mágico, pra esse fio ficar dentro dela, tá? E aqui, ó, eu puxo ela e fico com uma laçada na agulha. Vou pegar outro fio e vou vir passando. E agora sim, a gente vai trabalhar em espiral. Ó, passei aqui, tô dentro do anel mágico e pego a mesma laçada que eu deixei, tá? E fico com os dois na agulha. E aqui, ó, eu puxo a nova laçada, passando por dentro das duas, tá? Puxo esse fio e o nozinho fica lá dentro e ele não sai mais, tá? E aqui eu vou trabalhar pegando agora ponto a ponto, tá? Ó, entrei aqui no outro ponto, saí no mesmo ponto onde tá a laçada e passo por dentro dela. Pego um novo fio, dobro ao meio e puxo essa nova laçada. Puxo o fio anterior para esse nozinho entrar pra dentro e aí vai ficando os fios do cabelo, tá? E aqui, gente, eu vou fazer por toda a extensão aqui, onde tá em azul, tá? Então, eu vou fazendo aqui em espiral, trabalhando aqui as voltas, ponto a ponto, até chegar ali na frente, tá? Até acabar aqui essa volta. Ó, coloquei por cima de uma, puxo a outra, esse nozinho entra lá pra dentro. Entro no próximo ponto, saio no mesmo ponto onde tá a laçada, entro por dentro da laçada e puxo um novo fio. Puxo o fio anterior para o nozinho entrar
pra dentro da cabeça, tá? E aqui eu vou trabalhar, gente, em espiral, seguindo aqui, ó, essas carreirinhas até essa última aqui, tá? Aqui, gente, chegou no último cabelinho, como que faz pra finalizar, tá? Você vai pegar a laçada normalmente, igual você fez nos outros fios, ó. Entra no próximo ponto, sai onde você está e pega aqui, ó, a laçada, normal. Esse desfio um pouco, deixa eu ver aqui. E pega a laçada aqui normal. Você vai pegar o seu próximo fio, fazer normalmente, puxa aqui o outro, ó. E aí, com esse fio que você fez agora, você vai passar por dentro dessa laçada que tá na sua agulha. E aí, você faz o nozinho pra fora, tá? E esse cabelo não desmancha mais. Nem esse, nem os outros que você pôs, tá? Aí, você pode puxar que ele não sai. Olha só, gente, finalizou aqui essa parte de cima, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3 pontos aqui do olhinho, ó, e vai fazer na próxima carreira, pegando 4 carreirinhas, tá, gente? Então, você entra aqui, ó, nesse ponto onde já foi trabalhado, e vai puxar o fio, só que agora você vai fazer o nozinho lá embaixo, ó, puxa a laçada aqui por dentro, e aí você puxa esse fio, ó, aqui por dentro da laçada, dando um nozinho, para que o cabelo ele fique caidinho aqui pro lado. E vai fazer isso aqui, ó, em cada, tá? Em cada carreirinha aqui, ó. Pra ir escondendo aqui um pouquinho essa cabeça, tá? Saiu aqui, você puxa a laçada, você puxa os fios por dentro da laçada e puxa esse nozinho, tá? E aí, gente, eu vou fazer aqui, ó, tudo aqui, até chegar aqui, você conta 1, 2, 3, então, você faz aqui no próximo, pegando 4 carreirinhas, tá? Só nessa partezinha aqui de trás. Puxa a laçada. E puxa o fio. Então, vão ser poucas carreirinhas, porque a cabeça dele é pequena, tá? Então, só essas aqui. Olha só, gente, finalizando aqui de colocar os fios, você vai vir com a rasqueadeira, tá? Esse objeto aqui que você encontra em pet shop. E você vai comprar, gente, esse de metal, tá? Importante que seja esse, que aquele de plástico, ele não desfia bem, tá? E aí, ó, você vem aqui começando pelas pontas, pegando por mechas, tá? Eu comecei aqui com a mechinha de trás, então eu recomendo que você também comece pela parte final do cabelo, porque ele vai ganhando muito volume, tá? E aí, você vai passando, ó, com jeito, tá, gente? Não precisa força. Passando aqui das pontas até esse nozinho que a gente fez aqui no fio, tá? Ele vai soltar bastante lã, não tem problema, tá? É assim mesmo. Aqui na rasqueadeira, ó, ele solta bastante. Mas você pode ir fazendo até desfiar todo o fio, tá? E isso, gente, eu vou fazer no cabelo inteiro, tá? E aí, ele diminui um pouco o tamanho e diminui, e cai bastante, tá? Mas fica, ó, até aqui o nozinho desfiado. Olha só, gente, desfiou aí com a rasqueadeira, você vem passando a chapinha nesse fio, tá? Só precisa passar de 1 a 2 vezes, e aí você penteia novamente com a rasqueadeira, tá? Essa chapinha aqui, gente, é a chapinha tradicional de cabelo, tá? É a normal que a gente usa no nosso cabelo. E aí, você penteia, ó, ele já baixa bastante o volume, tá? Baixa bastante o volume, e você vai fazer isso em todo o cabelo. Então, aqui, ó, desfiou uma mecha. Eu aconselho fazer assim, mecha a mecha, porque ele ganha muito volume. E aqui fica ruim pra fazer, tá? Então, comece sempre de baixo para cima. Aqui, ó, da mecha de baixo pra cima. E fazendo mecha a mecha, gente. Se você fizer o cabelo todo de uma vez, vai dar mais trabalho pra você fazer depois, tá? Pra você passar a chapinha depois. Então, desfia uma mecha, passa a chapinha. Desfia outra mecha, passa a chapinha. Que fica mais fácil, tá? Então, eu vou fazer aqui no meu cabelinho, ó,
desfiando e passando a chapinha em todas as mechas, tá? E aí, eu já mostro pra vocês como que eu vou cortar o cabelinho dele. Só, gente, já finalizei aqui, passei a chapinha no cabelinho todo, tá? E aqui, gente, ó, tem duas formas pra cortar. Se você for deixar ele aqui nessa posição normal do bonequinho, em pé, você só vai separar aqui, cortar essa franjinha, igual eu vou ensinar agora, e aparar essas pontinhas aqui pra que fique do mesmo tamanho, tá? Então, aqui aparar ela reta pra que fique do mesmo tamanho. Se você for pôr nessa outra posição aqui, que eu vou ensinar agora, aí você vai cortar aqui a franja. Gente, vem cortando aos poucos, tá? Porque aí você tem dimensão do que você tá fazendo. Então, eu tirei aqui um bom pedaço. E, ó, você vai posicionar ela aqui na frente, tá? E vai cortar, gente, rente ao olhinho, tá? E aí, você vai cortando e vai medindo pra ver como que vai ficando, tá? Se for cortar, gente, não deixa esses pelinhos caírem na peça, não, que depois dá um maior trabalho pra tirar, viu? Vai tirando, vai cortando de forma que ele caia aqui em alguma outra coisa. Pra não dar... Pra não cair na peça, tá? E aqui, gente, ó... Se você for cortar desse outro jeito, você vai posicionar o cabelo dele e dobrar o pescocinho, né? Se você quiser que ele fique com essa carinha assim, torta, tá? E aí, ó, você vem com a rasqueadeira, penteia aqui do lado, posicionando o cabelo todo para o lado, tá? Posiciona todo o cabelinho. E aí, sim, você vai cortar aqui o excesso, deixando ele reto, tá? Porque o cabelo dele é bem retinho quando ele fica assim com a cabeça mais torta, tá? Então, ó. Você posiciona mais, o meu ainda vou cortar aqui um pouco mais dessa ponta. E aí, gente, você vai posicionando e vai cortando. Pode ir penteando também e vendo direitinho como que vai ficando, tá? É porque aqui no vídeo, gente, fica torto. Não tem como eu mostrar assim pra vocês certinho como que vai ficando, tá? E aqui, ó. Penteia novamente com a rasqueadeira. E aí, você vai testando, tá? Ó, pra mim, assim, já está bom. Aqui, gente, se a franja ficou pra cima, você vem com a chapinha e molda o cabelinho pra baixo, tá? E aí, molda o cabelinho aqui pra baixo, ó, pegando desde a raiz aqui pra baixo, pra ele ficar assim por cima do olhinho, tá? E é isso, gente. Eu vou arrumar aqui o meu. Vocês meçam direitinho aqui, ó. Pega esses fiozinhos que fica preso aqui, vai descendo eles, tá? Pra ficar tudo na mesma direção. Eu vou fazer aqui o meu e aí eu já mostro pra vocês o resultado final. Aqui, gente, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou voltar aqui da segunda, tá? Salta uma. Faz um aumento. Na segunda correntinha, você faz um aumento. 2 pontos baixos. 1. Opa. 1 e 2. E aqui nessa última correntinha, você faz um aumento triplo, tá? Então, 3 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2, e agora o terceiro. Faço 2 pontos.
e 2. E nesse último pontinho aqui também eu faço mais um ponto para completar o aumento, né? Aqui a gente fez aqui no começo. E aqui, gente, eu vou fazer... E aqui, gente, eu vou fazer agora 5 carreirinhas, tá? De ponto sobre ponto. Então, vão ser 5 carreirinhas sem aumento, sem diminuição. Nossa, esse primeiro pontinho é sempre difícil, né? Sem aumento, sem diminuição, tá? 5 carreirinhas com 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, gente, eu vou fazer aqui mais 4 carreirinhas, tá? Com 10 pontos baixos. Mais 4 carreirinhas com 10 pontos baixos e aí eu volto com vocês. Então, gente, fiz aqui minhas 5 carreirinhas. Vou fazer aqui um pontinho e vou fechar, gente. E vou fechar essa peça, tá? Aqui, sem colocar enchimento, não precisa, tá? Você vai vir fazendo, unindo aqui as duas partes, pegando 2 alcinhas de um lado e 2 do outro e fazendo um ponto baixo. Fechou aqui a peça, você vai fazer uma correntinha e vai cortar o fio. E aqui você faz acabamento colocando esse fio aqui pra dentro da peça, tá? E está pronto o nosso celular. Feito isso, gente, você vai posicionar ele aqui na mão, ó, como se ele estivesse segurando, tá? E vai colar aqui os dedinhos, ou você pode costurar também, tá? Então, ó, vou colar o polegar aqui pra cima e os outros como se estivesse segurando aqui o celular, tá? Você pode colar ou com cola quente, gente, tem a cola pano também que segura, ou costurar, tá? Posicionado assim na mãozinha. Ó, vai ficar assim.